O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, acusou o secretário-geral da organização, Antônio Guterres, de ignorar o que chamou de evidências do envolvimento de funcionários da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos na incitação ao terror. Sejam bem-vindos ao canal Alerta Militar. Guterres ignorou por anos as provas que eu mesmo lhe apresentei sobre o apoio e o envolvimento da agência da ONU para refugiados palestinos no terror e na incitação à violência. Em vez de investigar todos os militantes do Hamas que trabalham na agência da ONU, ele pediu que se financiasse uma organização que está infiltrada pelo terror, escreveu Gilad Erdan na rede social X neste domingo. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, fala durante cerimônia em comemoração ao Dia Internacional em Memória do Holocausto, na sede da ONU, em Nova York. A crítica tem como pano de fundo a suspeita de que 12 dos 13 mil funcionários da agência estiveram envolvidos no ataque do grupo de terror contra Israel no dia 7 de outubro, que tirou a vida de cerca de 1.200 pessoas. A crise começou na última sexta-feira, quando o comissário-geral da agência, Philippe Lazzarini, afirmou que demitiu funcionários suspeitos de participar do ataque depois de ser informado das acusações por autoridades israelenses. Ele disse também que abriu uma investigação e que responsabilizaria, inclusive criminalmente, qualquer funcionário ligado ao grupo do terror. A declaração não convenceu os principais doadores da agência. Desde então, pelo menos 9 países, entre eles os maiores financiadores, Estados Unidos e Alemanha, cortaram os repasses à organização em meio a uma grave crise humanitária na faixa de Gaza. O território palestino sofre com bombardeios há quase 4 meses e enfrenta escassez de água, comida e remédios por causa do bloqueio de Tel Aviv. Estados Unidos, União Europeia e Suécia foram responsáveis por 61,4% do total de 1,17 bilhões de dólares do orçamento da entidade em 2022. Por isso, Guterres pediu que a medida fosse revista. Eu compreendo as preocupações. Eu também fiquei chocado com a acusação. Mas peço aos governos que cortaram suas contribuições que, pelo menos, garantam a continuidade das operações da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, disse o secretário-geral da ONU neste domingo. Ele disse ainda que a responsabilização poderia incluir um processo criminal, algo raro no órgão, já que a maioria dos funcionários tem imunidade funcional que Guterres pode retirar. Lazzarini também pediu aos países que revissem suas decisões antes que a Agência das Nações Unidas seja forçada a parar a ajuda humanitária. Outros observadores e trabalhadores humanitários se manifestaram sobre o destino dos mais de 2 milhões de palestinos que vivem na faixa de Gaza. Doadores, não deixem que as crianças passem fome por causa dos erros individuais de alguns indivíduos humanitários, disse Jan Egeland, secretário-geral do Conselho Norueguês para Refugiados. O especialista em direito à alimentação nomeado pela ONU, Michael Fakhri, alertou que os cortes de financiamento tornam a fome inevitável em Gaza. O ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, disse que ficou surpreso com o corte de financiamento da Agência das Nações Unidas e afirmou que isso aumentará o sofrimento dos palestinos. Essa ação tem a ver com a política de punição coletiva contra os civis em Gaza? Essas são perguntas que devemos continuar fazendo, disse ele em uma entrevista coletiva. Você concorda com os Estados Unidos e os outros países de cancelarem a doação para a agência? Deixe sua opinião nos comentários. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia também pediu aos países que reconsiderassem a decisão. Os cortes causaram revolta nos palestinos. Costumávamos dizer que Israel estava fazendo uma guerra de fome contra nós, além da sua guerra de destruição. Agora, esses países que cortaram a ajuda à Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos se tornaram parceiros nessa guerra e punição coletiva, disse Yamin Hamad,
que está refugiado em uma escola administrada pelas Nações Unidas em Deir al-Balah, no centro da faixa de Gaza, depois de fugir do norte do território. Para Erdan, no entanto, todos os países que continuam a financiar a Agência das Nações Unidas antes de uma investigação completa da organização devem saber que o seu dinheiro pode ser usado para o terror. No sábado, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, já havia pedido para que a agência fosse substituída e instou mais países a cortarem o financiamento. Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, reconhecido pela comunidade internacional que hoje controla apenas partes da Cisjordânia, acusou Israel de fazer uma campanha contra a agência para acabar com a questão dos refugiados palestinos. Para o alto funcionário do Hamas, Sami Abu Zuhri, as acusações israelenses são uma reação à decisão da Corte Internacional de Justiça, que ordenou Israel a impedir atos de genocídio em Gaza. Tel Aviv ainda não divulgou publicamente detalhes sobre o suposto envolvimento de funcionários das Nações Unidas no ataque a Israel. Guterres, porém, disse que 12 membros foram implicados, 9 foram demitidos, 1 está sem vida e as identidades dos outros 2 estão sendo ocultadas. Não houve declarações imediatas dos países envolvidos sobre uma possível retomada da ajuda. No entanto, Noruega e Irlanda disseram que continuarão a financiar a agência. A Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos foi criada em 1949 para prestar assistência em cerca de 700 mil palestinos que fugiram ou foram expulsos de suas terras durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Hoje, a agência atende a mais de 5 milhões de refugiados palestinos na faixa de Gaza, na Cisjordânia, na Jordânia, no Líbano e na Síria. A agência oferece serviços de educação, saúde, proteção, assistência social e emergencial. A agência tem sido alvo de críticas de Israel, que a acusa de perpetuar o problema dos refugiados palestinos e de apoiar o Hamas, que controla a faixa de Gaza desde 2007. Israel também alega que a agência usa material didático que incita o ódio contra Israel e que alguns de seus funcionários são simpatizantes ou membros do grupo do terror. A agência nega as acusações e diz que segue os princípios de neutralidade, imparcialidade e independência. Obrigado por assistir. Não deixe de seguir o canal Alerta Militar para se manter informado. Até breve com mais informações.